Olá, meus amigos do Centro Espírita Luz, Esperança e Caridade, SELEC. É com muita alegria que aceitamos o convite para virmos aqui nesta live conversar com vocês a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 13. O tema a fé e a caridade. Que nós possamos ser intuídos pelos bons espíritos para podermos trazer esta mensagem. Vamos orar? Divino e amado Mestre Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por mais um momento de estarmos unidos e reunidos em teu nome. Que esta mensagem possa despertar em nossas mentes e em nossos corações a compreensão do teu evangelho, Senhor, para que nós possamos praticá-lo em nossas vidas. Que assim seja. O tema dessa live, ele inicia dizendo o seguinte: disse-vos não há muito, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Pudera ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Na verdade, impulsos generosos se vos depararão, mesmo entre os que nenhuma religião tem. Porém, essa caridade austera, que só com abnegação se pratica, com um constante sacrifício de todo o interesse egoístico, somente a fé pode inspirá-la, porquanto só ela dá se possa carregar com coragem e perseverança a cruz da vida terrena. Quando nós pensamos nesse tema, a fé e a caridade, que a caridade, quando é praticada, ela deve ter o exercício da fé inabalável, que a sustentará. Nós nos recordamos de grandes trabalhadores do Cristo, que em seus trabalhos, no exercício do seu labor de caridade para com aqueles que os auxiliavam, sempre tinham a fé inabalável e a confiança na providência divina, para que aquilo que lhe era inspirado à realização pudesse ser praticado, pudesse ser exercido de forma adequada. Nós nos recordamos de Madre Teresa de Calcutá. Quem não assistiu o filme, assista. É lindo, é fantástico. Quando aquela jovem que se deparava olhando aquele crucifixo com o título Tenho Sede, e ela ficava a se questionar que sede era aquela que aquele espírito dizia. E ela foi tocada por aquela frase onde ela entendia e passou a entender, porque andando nas ruas de Calcutá, ela percebia a miséria, percebia que dentro da cultura daquele povo, os idosos, aqueles que já não mais auxiliavam nos lares com os ganhos, com o sustento da família, chegava um determinado momento que a própria família colocava aquele idoso na porta da casa como lixo humano para morrer à fome, a fim de não mais ser mais uma boca dentro do lar a ser alimentado. E aquela mulher tocada daquela miséria, ela não aceitava aquela condição, aquela situação que aqueles seres eram colocados a morrer na rua. E condoída com aquela situação, ela passou a recolher aqueles que eram rechaçados pelas suas famílias para morrer da fome. E os acolhia lá
no seu ministério, na sua casa, para os banhar, os cuidar, os alimentar, dar as medicações que fossem necessárias para dar uma morte digna àquelas criaturas. E diante desse trabalho magnífico, muitas vezes a nossa irmã se via em condições muito difíceis na questão de conseguir os proventos para poder auxiliar aquelas criaturas. Mas não se deixava abalar pelo medo de não ter como fazer. E ela sempre orava e com a sua fé inabalável. Ela tinha a convicção de que Jesus iria mandar um mensageiro encaminhando ou a alimentação, ou a doação das medicações, ou das vestimentas, dos produtos de limpeza, ou mesmo até do dinheiro, para que ela pudesse adquirir as coisas necessárias para cuidar daquelas criaturas. Não era nada potentoso, luxuoso, nada muito extravagante. Não, não. Tudo muito simples, mas que dava àquelas criaturas a dignidade. E sentir-se amparado e acolhido por outro ser. E com esta caridade, a caridade do prestar o serviço ao próximo, a verdadeira caridade, como entendia Jesus, de ser benevolente para com todos, indulgente com as imperfeições alheias, porque quando nós vamos assistir o filme, nós percebemos que ela auxilia crianças também, e um dos jovens que ela acolhe foge e segue um caminho equivocado do roubo. E ao ser pego e acusado, esperava que ela pudesse evitar que ele fosse preso, mas ela não. Ela o orienta a entregar-se e que não o abandonaria. E iria visitá-lo frequentemente para auxiliá-lo na reconstrução da sua conduta, demonstrando àquele homem que ela não o julgava pela sua ação, mas também ela não aprovava a sua ação, mas que estava ao seu lado para demonstrar a ele que ele precisava mudar, agir conforme o Evangelho de Jesus. E ministrava o Evangelho, dava-lhe todo o amor que podia, para que ele pudesse passar aquele período necessário diante do seu delito, para aprender a lição. Porque ela havia o orientado por diversas vezes que não seguisse aquele caminho. Mas ele, deixando-se levar pelos desvarios da vida, não escuta. Se deixa contaminar pelas amizades equivocadas e segue fazendo o que não deveria fazer. Então, é com este amor, com esta dedicação, com este dedicar-se ao outro, que aquela mulher construiu diversos locais para o acolhimento dos miseráveis no mundo. Uma criatura pequenina em estatura física, mas gigante em suas ações. Quando nós percebemos a amplitude da ação daquele ser, nós começamos a ver o quanto nós precisamos olhar para nós e ver o que nós podemos fazer enquanto cristãos perante a vida para praticar a verdadeira caridade como entendia Jesus
e termos aquela fé. Gente, é tão lindo no filme quando há um momento em que ela diz que precisa fazer a construção de um outro galpão para atender outras pessoas e que precisaria de tantas camas, tantos isso, tanto... E o pessoal que trabalhava com ela olha para ela e diz assim, mas como? Como nós vamos fazer isso? Não temos dinheiro. Ela disse, como eu não sei. A minha parte eu estou fazendo. O dinheiro é com Jesus. Ele vai arrumar. Ele vai ter que resolver. Como é que vai acontecer? Eu não sei. E ela orava e dizia, Senhor, se você quer que nós façamos o trabalho, ajude. Faça a sua parte. E aí o pessoal ficava, e onde é que vai ser? Nós não temos terreno para isso, nós não temos um local. Então ela ia, foi na prefeitura, viu um espaço, aí não pode esse terreno, pode, não pode, vai para lá, negocia, vai, conversa, estica, colhe com o prefeito, com o representante ali da prefeitura, e ela consegue a doação do terreno. E vai para lá e vem para cá e consegue a doação do material para construção. E vai. Gente, quando Jesus está na frente do trabalho e vê a sinceridade de propósito do ser diante daquele trabalho, ele abre as portas de diversas formas para que as coisas aconteçam no seu tempo. Mas nós não podemos ficar preocupados com a posse do ouro. Não. Mas sabermos que com ele nós vamos precisar realizar as coisas diante da condição que nós tivermos. E vamos nos propor ao trabalho. E a espiritualidade amiga, com o apoio e o auxílio e o concurso de Jesus, vão nos levar a conseguir o necessário para podermos prosseguir com o trabalho do bem e do amor ao próximo. Era assim que aquele espírito magnânimo conseguia diariamente seguir o seu caminho, promovendo o auxílio àquelas criaturas menos validas, que precisavam ter um teto para se agasalhar, uma cama para se deitar, roupas para vestir e o alimento para sustentar o corpo físico. E essas mesmas pessoas que eram auxiliadas, assim que se reestabeleciam, alguns que conseguiam se restabelecer, auxiliavam e se engajavam naquele trabalho magnânimo, e assim ela foi ampliando a condição de serviço no bem e no amor ao próximo. Assim como a nossa irmã, tantos outros trabalhadores do Cristo, que fazem e buscam fazer o seu trabalho de caridade, sempre pautado nesta fé inabalável, na convicção, na certeza ampla de que não está abandonada, que ou abandonado, que o serviço do bem ele vai acontecer no momento certo, no tempo exato, porque quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Eu lembro que muitas vezes nós nos angustiávamos, nós nos preocupávamos quando nós tínhamos um trabalho de distribuição de sopa há alguns anos atrás, e levávamos a sopa para uma creche. E nós recebíamos a doação da sopa, do caldeirão, de 3 restaurantes diferentes. E nós saíamos recolhendo os caldeirões e uma padaria que doava os pães semanalmente. Era na quinta-feira à noite que nós levávamos essa sopa para aquela creche e para a comunidade ali que ficava atrás do shopping Tacaruna.
Então, distribuía-se as fichas para as mulheres que vinham, as famílias, né, que vinham buscar a sopa e o pão. E houve um momento em que um dos restaurantes informou que não daria mais o caldeirão. E nós nos preocupamos, mas logo em seguida, o dono do outro restaurante, ao saber, ele aumentou o tamanho do seu caldeirão. E o outro também. O que fez com que a sopa voltasse a ter a mesma quantidade. E nós continuamos o trabalho. Quando a padaria teve um problema que disse não poder distribuir, dar aquele pão naquela semana, e nós dissemos, poxa, vamos levar a sopa sem o pão. De repente, um amigo liga e diz, olha, eu soube que vocês fazem a doação de sopa. E essa semana teve um colega que pediu para ajudar e disse que deixou pago exatamente os 300 pães que aquela padaria naquela semana não poderia doar. Ele deixou pago em outra padaria para que nós pudéssemos passar e pegar o pão para levar. Então, muitas vezes, e quando nós dávamos as cestas básicas numa quantidade de 30 cestas naquela casa, nós tivemos as campanhas do quilo, e naquela semana a campanha foi muito fraca. E a quantidade de cestas básicas que nós conseguimos angariar para distribuição somava apenas 10, faltava 20. Como é que nós iríamos fazer a distribuição apenas para 10? E naquela noite, nós recebemos a ligação, porque era período de Natal. E a gente estava preocupado, porque justamente no Natal nós iríamos deixar de dar a cesta básica àquelas mãezinhas. E aí uma amiga liga dizendo que um grupo do trabalho havia feito uma gincana e eles haviam promovido essa gincana para a doação de alimentos. Se eu podia passar para pegar aqueles alimentos não perecíveis que haviam sido doados naquela gincana. E nós fomos buscar. E quando nós juntamos, gente, nem mais, nem menos, exatamente as 30 cestas que nós costumávamos dar. E teve um detalhe, porque havia tido uma doação, como é na época de Natal. Haviam doado 30 panetones para que pudessem ser dados para uma casa que fizesse distribuição de cesta básica. E naquele ano a gente pôde dar a cesta com uma caixinha de panetone para todas elas. É quando a gente se predispõe ao serviço do bem, a espiritualidade, ela sempre está percebendo e disposta ao auxílio para que o serviço possa ser feito. Porque o bem, ele quando tem que ser exercido, quando ele tem que acontecer, ele acontece. Independe de mim, independe de você, independe de qualquer um. Porque o bem, ele vai acontecer. Mas quando nós nos predispomos à realização do bem, a espiritualidade, através de nós, realiza. Se o bem que nós podemos realizar, nós não
aproveitamos a oportunidade para a prática dele, a espiritualidade utilizará outro que se predisporá na realização. Então, quando nós começamos a olhar para isso e a ter a certeza de que todo o serviço e o trabalho do bem, quando ele é feito com sinceridade de propósito, nós podemos ser perseguidos, nós podemos sofrer algumas intempéries da vida, que é comum, que vem para nos chamar a atenção que todos nós podemos passar por dificuldades. Mas se nós perseverarmos com o desejo da realização do bem, com a fé inabalável e a certeza de que estamos no caminho correto, nós seremos auxiliados sempre. Porque a espiritualidade, ela está sempre nos testando para ver em nós o desejo sincero do serviço do Cristo. Eu lembro de um homem que trabalhava na casa espírita e vinha se esforçando muito na sua reforma íntima, mas tinha um obsessor que o acompanhava constantemente. E aquele homem trabalhava com muito afinco na casa, quando numa determinada reunião mediúnica, que era a reunião de desobsessão dos trabalhadores da casa. Sim, porque também é caridade nós cuidarmos dos nossos trabalhadores. Então, fazemos a desobsessão para os assistidos, mas também precisamos fazer o trabalho de desobsessão para os nossos trabalhadores, porque todos nós estamos fadados a permitirmos que a influência se torne uma obsessão pelas nossas imperfeições, porque influenciado todos nós somos, já nos diz o Livro dos Espíritos. Porém, essa influência se estabelece numa obsessão em nós, quando nós permitimos que a influência de um espírito equivocado, ela ganhe força, nós aceitarmos essa influência, se tornará uma obsessão. E nós, como ainda somos muito imperfeitos, podemos passar por essa dificuldade. Então, né, na sessão mediúnica, na desobsessão de trabalhadores, aquele espírito que já vinha 10 anos acompanhando aquele homem no seu trabalho e perseguindo e tentando demovê-lo do desejo de permanecer no trabalho da seara, provocando todos os tipos de dificuldades possíveis para fazê-lo desistir naquela noite. Quando é auxiliado pelo benfeitor e o doutrinador o acolhe com muita amorosidade, o tratando com respeito, com carinho, e demonstrando a ele que aquela ação ele estava prejudicando não aquele que ele julgava que estava prejudicando, mas a ele mesmo. Porque estava atrasando o seu processo evolutivo, que ele repensasse, que ele pensasse na possibilidade de fazer diferente, de buscar fazer algo por ele, para o seu progresso. Então, aquele espírito obsessor olha para o doutrinador e diz que fazia 10 anos que acompanhava aquele homem, inclusive naquele trabalho da Seara Espírita. E que, ao acompanhá-lo, agora, depois de 10 anos do trabalho dele na Casa Espírita, ele estava vislumbrando naquela criatura uma pálida ideia de mudança real.
e que diante disto ele estaria dando uma trégua temporária, mas que ele não iria abandoná-lo de vez, não. Que ele retornaria para ver se ele, de fato, iria persistir e continuar no serviço do bem. Para nós percebermos que somos constantemente alvos de vigilância daqueles que um dia fomos nós que perseguimos ou maltratamos ou prejudicamos. Então, o serviço do bem e do amor ao próximo, que nós podemos praticar junto à Casa Espírita, com a caridade de fazermos o trabalho e o serviço da evangelização, seja de adulto, seja de jovem, seja de criança, onde nós vamos levar a esses corações sequiosos o Evangelho de Jesus, essa prática precisa fortalecer no coração de todos aqueles que as nossas casas adentram, para poderem entender esse Evangelho de Jesus, fortalecer em suas almas a certeza de que o Mestre é o nosso governador planetário, que ele está no leme deste orbe, deste planeta, e que apesar de todas as dificuldades que nós vimos passando diante deste momento delicado e tumultuado de transição planetária, onde nós estamos assistindo muitos desvarios, muitas atrocidades, muitas situações difíceis, nós precisamos nos manter cada vez mais e melhor no exercício da verdadeira caridade, com a fé e a convicção deste mestre no leme deste barco. Precisamos fortalecer o nosso trabalho na seara do Cristo, levando o Evangelho, aplicando o passe àqueles que buscarem a nossa casa, com toda a dedicação, com todo o amor, com todo o afinco. Porque a espiritualidade nos auxiliará em todo o trabalho. Podermos seguir todos os protocolos que são exigidos, mas não deixarmos de levar o Evangelho de Jesus a esses corações. Porque não podemos ficar apenas nas redes sociais, porque aqueles mais humildes não têm rede social, gente, não tem internet, não tem celular. Eu estou falando aqui dos assistidos simples, humildes. Aqueles que vão à casa em busca de, muitas vezes, de conseguir o alimento, porque naquele dia não comeu nada. Então, quando nós pensamos neste trabalho, nós precisamos lembrar desses irmãos, nossos irmãos mais simples, que precisam de um norte, de uma confiança, de uma fé, na certeza de que alguém estará olhando por eles. E quem somos nós, os cristãos do século XXI, os apóstolos do Cristo do século XXI, se não perseverarmos nesse serviço do bem e do amor ao próximo? Porque não podemos só abrir as nossas casas para fazer o assistencialismo. E o Evangelho vai ser levado a essas criaturas como? A Casa Espírita não está só para dar comida, para entregar vestimenta, não. Está para entregar aos homens o maior e melhor de todos os presentes, que é o Evangelho de Jesus. Que é o que dará o alento ao coração de todos aqueles que nos buscarem. Que nós possamos exercer, continuar exercendo as beneficências, o assistencialismo e a promoção social que a Casa Espírita pratica. Maravilha, que façamos.
mas que possamos lembrar que o mais importante também para nós é esclarecer as mentes e os corações dos sofredores. É como quando Divaldo chegou a falar que quando fazia o evangelho, as crianças iam por causa da comida. E conversando com Chico, aí Chico fala: "Ô meu filho, mas se a criança vai pela comida, então que você faça o evangelho de manhã, de tarde e de noite. Mas faça. Porque ele vai pela comida no princípio. Mas depois, à medida em que o evangelho vai adentrando os corações, as pessoas vão começando a modificar as suas ações. Que bom que seja que a Casa Espírita possa, através do seu trabalho social, auxiliar essas famílias a sair do momento de mendicância, onde a Casa Espírita auxiliará daquela família, dando-lhe o auxílio do alimento e da vestimenta, mas promovendo também neles a possibilidade de poder buscar a sua própria subsistência, para que não mais vá à casa em busca do auxílio, mas para auxiliar outros a também sair da miséria, também sair da dificuldade em que se encontram. Este é o nosso maior papel enquanto espíritas, é de auxiliar a todos levando o esclarecimento do Evangelho e dentro da nossa possibilidade de cada casa, poder auxiliar também, não só a receber o peixe, mas a conseguir pescar, para poder fazer diferente. Como nós tivemos no Nina Doeira, aquela mulher que, ao passar por dificuldade familiar, onde todos os filhos e o marido estavam desempregados, começou a receber a cesta básica na casa. Mas, assim que seu marido e seus filhos conseguiram se relocar no mercado de trabalho e conseguir o seu emprego, a dignidade daquela mulher de chegar a casa e entregar a sua fichinha, dizendo muito obrigado pelo tempo em que puderam me ajudar, mas estou trazendo e devolvendo a fichinha para que agora possam levar e entregar a outra família que também esteja necessitada, assim como eu estive naquele momento. Porque agora nós podemos nos subsistir com aquilo que meu marido e meus filhos ganham. É dignidade, gente. De compreender o momento de receber e o momento de permitir que o outro receba. E não deixou de frequentar a casa, não. Continuou frequentando a casa, continuou indo para as palestras públicas, para auxiliar no serviço da casa quando necessário, porque entendeu o Evangelho de Jesus. Quizá nós possamos ter todos os nossos assistidos um dia devolvendo para nós a fichinha e pedindo para tirar do cadastro dele como assistido, porque agora ele não precisa mais. E agora ele será um frequentador comum ou um trabalhador da casa que não precisa mais do auxílio assistencial e que agora se compromete com a casa, no trabalho e no serviço do bem e do amor ao próximo. Este é o nosso grande desafio enquanto ceareiros dentro da casa espírita. Promover a verdadeira caridade do entendimento do Evangelho de Jesus a esses corações sequiosos do amor de Jesus, com a fé inabalável e a certeza de que os bons espíritos
E o próprio Mestre amado Jesus está sempre ao nosso lado, nos amparando, nos intuindo, nos auxiliando. Tocou no coração daqueles que têm a possibilidade de auxiliar as casas no momento em que nós precisamos. E aquela criatura tocada no íntimo do seu ser, resolve então auxiliar aquela casa. Alguns auxiliam na medida do possível, como nós já vimos acontecer. Casa espírita que estava com o telhado caído e precisava de refazer o seu telhado, mas não tinha verba. Mas uma criatura intuída pela espiritualidade amiga, que tinha condições financeiras de poder auxiliar, promoveu, através de uma empresa, colocar todo o telhado daquele centro para auxiliar daquela casa. Porque foi tocado pela espiritualidade superior, percebendo aquela casa exercia verdadeira caridade, como entendia Jesus, era uma casa que recebe e acolhe crianças de várias idades, promovendo o auxílio através do Evangelho, promovendo o acolhimento dessas crianças no período do dia para que seus pais pudessem trabalhar e levar o sustento para os seus lares. Então, aquelas crianças iam para aquela casa para serem auxiliadas, e como agora a casa poderia permanecer acolhendo sem ter um teto? E quando chovesse, os problemas que poderiam causar para as crianças? Então, a espiritualidade, ela promove, vendo o propósito e a sinceridade do trabalho do bem e do amor ao próximo, aquelas casas, aqueles cristãos e aquelas criaturas que fazem o serviço do bem e do amor ao próximo, intuindo os que podem, tendo condições financeiras, a auxiliar, levando tudo que é necessário para que aquele serviço do bem possa permanecer. E isso muitas vezes ocorre, na grande maioria das vezes, através da oração sincera dos corações daqueles trabalhadores daquelas casas, dessas casas, que com sua fé e sua certeza de que a espiritualidade amiga está os amparando e os acolhendo, oram com fervor, aguardando o momento do auxílio, porque no momento aprazado a espiritualidade auxilia a todos nós. Não tenhamos dúvidas de que a fé hasteada, com a sinceridade e a fortaleza, a convicção de que estamos sempre amparados por Jesus, nos auxiliará no exercício da prática da caridade e da beneficência para aqueles que entrarem em nossas casas de oração e de trabalho, em busca do auxílio, do concurso dos bons espíritos, para o auxílio daqueles filhos do Calvário, que vêm em busca do amparo que nós podemos realizar através do assistencialismo que a Casa Espírita promove e também do Evangelho e da prática do bem, no trabalho e no serviço que nós podemos promover em nossas casas espíritas. Que nós possamos refletir cada vez mais sobre o que nós, cristãos, espíritas, podemos fazer. Nós precisamos refletir
no nosso lugar, que faria Jesus nesses tempos tumultuosos? Como Jesus trabalharia? Como Jesus solucionaria as nossas dificuldades? E vamos orar sempre pedindo a intuição dos nossos guias e mentores para a realização da prática do bem e do amor ao próximo. É chegado o nosso momento, eu acho que eu passei alguns minutinhos, que a nossa irmã pediu um videozinho de 35 minutos a 40, a gente está passando um pouquinho, peço desculpas, mas agradecendo a esta casa de luz, que já está com suas portas abertas, graças a Deus, em alguns dias da semana, para receber os filhos do Calvário. Agradecendo por mais essa oportunidade de estarmos unidos e reunidos em nome de Jesus para falarmos sobre esse Evangelho. Que nós possamos cada vez mais, meus irmãos, compreender a lição de Jesus e praticá-la em nossas vidas. Vamos orar? Mestre amado Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse Evangelho em nossos corações. Que possamos fortalecer em nós a nossa fé, na certeza e na convicção de que Tu estás ao nosso lado, hoje e sempre. Muita paz a todos, que Deus nos abençoe.